Se você tivesse a oportunidade de chegar a Deus e fazer um pedido que está no seu coração, o que você pediria? Talvez antes de conhecer esse texto e aprender um pouquinho mais com Salomão, eu faria os pedidos totalmente errado. Eu talvez pediria dinheiro, talvez eu pediria para não precisar mais trabalhar, não sei. Tudo menos sabedoria, como Salomão pediu. Conhecimento para liderar um povo que Deus deu a oportunidade de Salomão governar no lugar de seu pai Davi. É isso que a gente vai aprender hoje com o texto de 2 Crônicas 1, do 7 ao 12. Eu vou ler o texto e a gente vai extrair e aprender um pouquinho como fazer os pedidos certos a Deus. Acho que ali tem alguns indícios do que a gente pode melhorar na nossa vida e não se frustrar, porque às vezes a gente faz as orações, a gente faz os pedidos a Deus e não é atendido, não é correspondido e fica naquela expectativa. Vamos lá. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu povo Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria para que eu possa liderar esta nação. Pois, quem pode governar teu povo grande? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha só, Salomão foi um cara poderoso. Acho que nem o texto diz, ninguém foi tão próspero como ele. E talvez nunca ninguém será, né? Como a Bíblia está falando, está afirmando, como Deus está afirmando aqui. Porém, a gente tem alguns ensinamentos. Deus chegou a ele e falou assim: peça-me o que quiser. Imagine só, ali, como a gente estava falando no começo do vídeo, imagine que Deus chegasse para você e falasse: me peça o que quiser. Só que Salomão ali, no próximo verso, no verso 8, respondeu a Deus, agradecendo. E aí eu acho que a primeira chave, como a gente faz o pedido certo a Deus? Como a gente começa a aprender a pedir a Deus? Primeiro a gente tem que ser muito grato pelas responsabilidades que Deus vem nos dando. Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu uma visão, Deus te deu alguma coisa na sua mão, não sei o que é, mas a gente precisa ser grato a Deus por essa responsabilidade e valorizar isso que a gente tem nas nossas mãos. A vida, o trabalho, as pessoas, a gente tem que ser grato. Imediatamente ele falou assim, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai e me fizeste rei em seu lugar. Daí, no verso adiante, ele fala: agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Ali ele fala sobre o reinado dele, ele me fizeste rei, também é continuando o agradecimento. E daí vem o pedido: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Nesse verso, no verso 10, eu enxergo algo muito interessante, que ele pediu sabedoria e conhecimento, mas ele fala ali no final, este teu povo grande. Então ele já estava com o coração voltado a Deus. Ele já estava com o coração puro. E esse é o passo número 2, em 2 Crônicas 11, ele continua falando. Deus responde a esse pedido falando assim: já que este é o desejo de seu coração, olha só, já que é o desejo do seu coração, Deus já sabia, né? Deus não é bobo, mas só confirmou, só conectou, alinhou as energias, alinhou as negociações. E você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte, nem os inimigos, nem a vida longa,
mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Salomão meio que estava fazendo assim, estava contribuindo com Deus, falando, eu vou ajudar o Senhor, eu quero fazer algo para ti. Já que ele estava com uma responsabilidade que já veio do seu pai, e ele não queria desperdiçar essa oportunidade, ele pediu algo que estava voltado a seu propósito, que era liderar e governar seu povo. E o que ele precisa? Qual era a ferramenta que ele precisava para governar seu povo? Sabedoria e conhecimento para não prejudicar aquela galera. Ele queria fazer o melhor dele naquela função que ele foi encarregado. Aí a gente aprende uma lição. Se tem algo que Deus encarregou a gente de fazer, a gente deve fazer os pedidos voltados àquilo que Deus nos encarregou, não os recursos, não a resposta daquela ação. Se, por exemplo, se você tem um trabalho, você tem que pedir para Deus algo para potencializar aquele teu trabalho. Então, acho que aí é uma das chaves. Se Deus te encarregou para você fazer determinada ação na sua vida, a gente deve pedir algo assim voltado à vontade de Deus e que potencialize aquela vontade. Acho que aí é o segundo ponto. Só que antes disso, tem uma chave, que a gente deve ter o coração puro, purificar o nosso coração, eliminar as idolatrias, eliminar os desejos errados. Tanto que no começo de Provérbios, quando Salomão vai escrever Provérbios, ele fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente deve conhecer a Deus, construir relacionamento, aprender muito com Deus. E talvez esse processo leve um tempo. A gente precisa primeiro eliminar as coisas que estão enraizadas na nossa cabeça, as crenças erradas, as coisas que vieram através da nossa vida, da nossa convivência, eliminar tudo isso para daí depois começar a fazer os pedidos mais assertivos. Então isso vai ser um processo, não vai ser da noite para o dia. Então eu acredito que outra lição que a gente precisa ter é paciência e dedicação. Treinar, andar com Deus, buscar, estar junto, orando, limpando o nosso coração de todo o mal, limpando o nosso coração de toda a raiz negativa e aprendendo junto com Deus a como fazer o pedido certo. Então, ter um coração puro. E número 3, ter um propósito. Eu acho que um propósito é muito voltado às pessoas. Salomão estava ali querendo liderar uma grande nação, servir muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele tinha uma grande responsabilidade e ele tinha um propósito. Então, acho que o pedido certo vem através de um propósito e vem através de não terminar apenas em você, mas terminar em outras pessoas. Mas como? Daí vem a pergunta, como encontrar um propósito? Em 2 Crônicas 1:9 ele fala assim, agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizesse rei sobre um povo tão numeroso quanto ao pó da terra. Então, ele estava ali, diante de uma oportunidade que veio do seu pai, para liderar uma nação, liderar um povo. Ali ele identificou um problema. Olha só, ele estava diante de um problema, que até aparentemente não é um problema, mas ele viu que ele precisava de alguma ferramenta para poder cumprir aquela função. E ali era o problema. Então ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento, porque ele estava ali fazendo o quê? Diante de algo novo para ele. Talvez ele não tinha feito isso antes, ou talvez ele estava um pouco inseguro, que nem a gente falou antes. Normal. Então ele pediu, Deus, me dá sabedoria e conhecimento para não perder essa oportunidade. Então eu acho que uma das formas de você encontrar um propósito é identificar um problema. E eu acredito também que outro passo para você encontrar um propósito é você se ver fazendo aquilo. Eu acredito que Salomão também viu. Deus, ele falou assim, no verso 10 ele fala, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois, no verso 10, parte B, pois quem pode governar teu grande povo? Quem pode? Ele não via outra pessoa a não ser ele fazendo essa função. Então, acho que a gente tem que se ver fazendo aquilo, encontrar aquele problema, mas não basta ser um problema, mas se ver fazendo aquilo. Sabe quando você fecha os olhos e se imagina? Apesar de você não conseguir imaginar, nossa, o desafio é tão grande, é uma jornada muito distante ainda, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade,
Talvez eu sou a pessoa mais improvável de fazer aquilo. Eu acho que é aí que Deus quer que você se desafie e que daí você vai fazer o pedido certo. Você vê um desafio tão grande quanto o de Salomão de fazer o pedido certo, e daí você fala, nossa, não é pra mim isso. Não consigo nem... Nossa, não consigo... Me dá até um frio na espinha de estar fazendo essa função, mas eu consigo me ver. O pior é que eu consigo me ver fazendo aquilo. Quando eu fecho os olhos, eu me imagino, eu respiro aquilo, eu estudo aquilo, eu vou atrás dessa função. Só que eu não consigo, é um desafio tão grande. Então você tá se vendo fazer aquilo, mas não consegue imaginar outra pessoa a não ser você. Porque na sua visão é só você fazendo aquela função. É só você que tá vendo aquele problema também. Então tudo começa a encaixar e aí vem o pedido certo. É a hora de você pedir a Deus capacidade, sabedoria, ferramentas, pessoas certas para que você consiga executar aquela função, porque Deus trabalha assim, ele trabalha com os improváveis, ele trabalha com as pessoas incapacitadas e ele capacita quem ele deseja e acredito que vai dar muito boa. Bom, já falei demais, já desenrolamos muito esse texto. Eu acredito que deu para extrair várias lições. Eu gosto muito desse texto aqui, que fala de um pedido. Nossa, um pedido que transformou a vida e que deu para ele a oportunidade de escrever tantos ensinamentos que Salomão escreveu para a gente estar desfrutando e aprender um pouquinho como é importante e faz bem isso para nossa vida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais.